Olá, vamos para a primeira aula a partir do PET para o primeiro ano do ensino médio. Assim como as aulas do estudo em casa voltaram um pouco e começaram a matéria no feudalismo, este primeiro vídeo nosso também vai ser no feudalismo. Bom, vamos aí. Bom, o feudalismo é um sistema baseado no compromisso entre os homens, no caso, entre os nobres, entre os guerreiros, né? Que exploram uma massa camponesa no regime de servidão. E da terra, essa massa extrai o prover de todo o sistema. Jacques Legoff, um historiador francês, ele especialista em feudalismo, ele define o feudalismo como um sistema de organização econômica, social e política baseado nos vínculos de homem a homem, no qual uma classe de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, dominam a massa campesina que explora a terra e lhes fornece com que viver. É um sistema descentralizado, diferente dos grandes impérios da antiguidade. Os senhores feudais acabavam dominando grandes extensões de terra e exercendo a sua autoridade administrativa, judicial e militar. Então, o poder do rei, na verdade, dos grandes imperadores, na verdade, da antiguidade, ficou fragmentado. O sistema de suzerania era da seguinte forma: um senhor concedia algum favor, algum benefício a outro, e em troca esse outro devia a sua fidelidade a este senhor. O senhor que concedia o favor era suzerano, e aquele que recebia e que então prestava o juramento de fidelidade era o vassalo. Em geral, era terras, né? Mas o feudo poderia ser outras coisas, até uma renda anual, um valor em quantia, em dinheiro, em ouro, alguma coisa assim. Bom, a transmissão do feudo era uma cerimônia que tinha duas partes: homenagem, que era o juramento de fidelidade, e a investidura, que era o ato de transmissão do feudo ao vassalo. Então, o suzerano era aquele que poderia dar algo, terras, alguns valores, e o vassalo aquele que recebia. Assim a gente pode perceber que um senhor ele pode se tornar vassalo de outro ao receber um benefício de um outro nobre. E acaba que o suzerano maior de um reino, então, vai ser o rei. Aqui nós temos alguns títulos que têm ligação com a nomenclatura do feudo. O duque tem o ducado, o conde, o condado, e o marquês tinha as marcas, que eram terras fronteiriças do reino. É bom lembrar que nós ainda não temos o Estado Nacional.
A sociedade feudal é dividida em estados ou estamentos ou ordens. Os nobres, que eram guerreiros, a sua especialização, né, era a guerra, e também praticavam esportes, gostavam da caça, só a eles era permitido a caça. O clero, que eram os homens da igreja, o alto e o baixo clero, e os trabalhadores, que eram os servos. Pois bem, esses servos também eram divididos em burgueses, né, aqueles que viviam nos burgos, os vilões das vilas, né? Então não eram ordens homogêneas, porém era muito rígido o sistema. Dificilmente você passaria de uma ordem a outra. No caso de nobre, você talvez fosse, em determinada época, da nobreza togada, ou seja, comprasse o título, né? Fosse um burguês muito bem sucedido e comprasse o título. Mas, em geral, era bastante rígido o sistema. Mas, como falamos, a terra era muito importante para o sistema feudal. Nós temos os senhorios, né, as áreas de terra, que eram chamadas de campos abertos, reservas senhoriais e mansos serviços. Outros usam a nomenclatura tudo de mansos abertos, mansos senhoriais e mansos serviços. E o que são isso? Os mansos abertos eram bosques, pastos de uso comum, onde os servos podiam recolher madeira, coletar frutos, soltar animais. Só não podiam caçar ali porque não podiam caçar, que isso era uma exclusividade dos senhores feudais. As reservas senhoriais eram terras exclusivas do senhor feudal, cultivadas alguns dias das semanas pelos servos. Tudo que nela fosse produzido pertencia ao senhor. E os mansos serviços, que eram terras utilizadas pelos servos, onde eles podiam plantar, tirar o seu sustento, usar os recursos para cumprir as obrigações que deviam aos senhores, as obrigações feudais, ou serviços. As obrigações no regime de servidão são várias e variam de acordo com cada região. Mas nós vamos destacar aqui a corvéia, que era um período em que o servo ia trabalhar nas reservas senhoriais. Como falamos há pouco, que lá tudo que se produzia era para o senhor. Mas o senhor, ele era o militar. Quem trabalhava na terra era o servo. Esse sistema, quando tirava um tempo da semana, 2, 3 dias, para trabalhar gratuitamente nas reservas senhoriais, era chamado de corvéia. Pagavam também a talha. A talha, eles eram obrigados a entregar parte da produção agrícola ou pastoril ao senhor, para prover o palácio, seus exércitos, né? Então, a talha é realmente uma parte que era paga. E a banalidade. As coisas eram chamadas de banalidades. A banalidade, então, era paga pelo uso dos equipamentos, das instalações, como celeiros, fornos, moinhos, porque aquilo era uma posse do Senhor, né? E nós temos também a igreja, que cobrava o dízimo. Ainda hoje existe o dízimo, mas ali era cobrado como uma obrigação para com a igreja, uma obrigação feudal ou servil.
Este foi um pequeno resumo apenas para orientá-los no estudo sobre feudalismo nesse momento de pandemia.